Boa noite, eu sou o Fabrício Dantas e esse... O que será que eu tô falando assim? Oi pessoal, olha o Domingo à Noite chegando mais uma vez e sempre trazendo vídeos inspiradores para a gente começar a semana de forma diferente. Qual é o tamanho do seu sonho? Você já teve uma sensação de que sonha alto demais? Quero ser cientista, mas quero ser cientista da NASA. Eu quero ser médico, mas eu quero ser médico do Albert Einstein. O nosso convidado de hoje sonhou alto. Ele saiu do interior de Goiás, mas queria ser apresentador de um jornal na televisão. E sabe o que aconteceu? Quando a noite chegar, não adormeça o recomeço. A vida é curta, mergulhe então. O que te trouxe até aqui, me diz agora. O sucesso é para todos, comece do começo. Acorda, levanta pra viver, firma o pé, tenha fé, cada vez mais. Acorda, levanta pra viver, firma o pé, tenha fé, cada vez mais. Piracanjuba, uma cidadezinha com pouco mais de 20 mil habitantes no interior de Goiás. Foi de lá que saiu um menino em busca do seu grande sonho. Quem vai nos inspirar hoje é o Matheus Ribeiro, um jornalista famoso, atualmente âncora da TV Record em Brasília, um garoto que não teve medo de acreditar na força do seu sonho. Ele não teve medo de sonhar alto, não, e nem teve medo de sonhar grande. Matheus, muito obrigado por ter aceito participar do Domingo à Noite. Seja muito bem-vindo. Oi, Fabrício. Eu que agradeço a oportunidade, o convite para estar aqui para a gente bater esse papo. Com certeza quem é de Goiânia ou quem é de Brasília sabe muito bem quem é você. Mas queria que você apresentasse para as pessoas. Sou uma criança do interior, lá de Piracanjuba. Eu sou nascido em Piracanjuba, é uma cidade de 25 mil habitantes, fica a 80 quilômetros de Goiânia. Sou filho da dona Kátia, professora da rede pública de ensino, do seu Noron, pequeno agricultor, neto da dona Aninha, vendedora de Natura e de Avon. Aprendi com a minha avó desde cedo e com os meus pais, evidentemente, o valor do trabalho e o valor da educação para a transformação de vidas. Sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de falar em público, sempre gostei de conhecer gente, de conhecer histórias diferentes, sempre fui um cara curioso e por isso escolhi seguir carreira no jornalismo. Tenho 10 anos em televisão, já passei por várias emissoras de televisão, tive a oportunidade de apresentar por 6 anos o jornal de maior audiência de Goiás e hoje sou apresentador e editor-chefe do DF Record, aqui na Record TV Brasília e também do Se Liga, na Rádio Interativa em Goiânia. Matheus, eu posso considerar que você é uma pessoa que teve sucesso na tua trajetória profissional. Eu acho que as pessoas que fazem jornalismo devem ter em você uma boa referência, né? Uma referência de alguém que chegou num patamar bacana, né? Que chegou num patamar aí de realização. Agora, me diz uma coisa, às vezes, quando a gente está pensando em carreira, ou quando está começando, ou quando está, de repente, pensando em mudar de carreira, a gente acaba pensando que as pessoas que têm muito sucesso podem ter tido algum tipo de privilégio, ou nascer em berço de ouro. Como é que foi a tua infância, assim? Como é que foi a tua vida, a tua trajetória, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre o Matheus? Como eu disse há pouco, eu vim de uma família muito simples do interior de Goiás e chegar aos lugares em que eu já cheguei sempre foi uma questão inimaginável assim, para a realidade que nós vivíamos, né? Eu sempre fui um cara muito sonhador. Eu me lembro, Fabrício, de ter, 5, 6 anos e pedir para o Papai Noel uma filmadora, porque eu já tinha um gosto, um fascínio pela televisão. Poucos anos depois, com 7, 8, eu já roubava a agenda de telefone da minha avó para escrever ali as empresas que eu gostaria de ter na vida. Então eu sempre viajei muito na maionese, como a gente diz lá em Piracanjuba, sabe? Eu sempre fiquei viajando muito. Mas à medida em que eu fui crescendo e amadurecendo, eu percebi a necessidade de transformar aqueles sonhos em realidade e de buscar caminhos para que isso acontecesse. Fabrício, eu fui uma pessoa que abri mão de muitas coisas da minha juventude em nome dos meus sonhos. Eu fui conhecer
Eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa de datas comemorativas, por exemplo. Eu fui conhecer carnaval aos 26 anos de idade. Até então, eu nunca tinha passado um carnaval, nunca tinha viajado, nunca tinha ido com amigos para fazer alguma coisa diferente, nem que seja coisa simples, nunca. E assim eu fui fazendo, né? Eu fiz até o 2º ano do ensino médio em Piracanjuba e eu pedi para o meu pai, falei, pai, então eu quero muito estudar em Goiânia para que eu possa ser aprovado na UFG, na Universidade Federal. E aí a gente não tem esse custo de faculdade, que é um custo considerável. Meus pais sempre trabalharam muito para dar uma educação de qualidade para nós, mas sempre foi algo muito custoso para a vida deles, né? Sempre foi uma obrigação muito grande. E aí eu mudei aos 16 anos de idade para Goiânia, fui morar sozinho. Com 16 anos? Com 16 anos, Caraca. Fui terminar o ensino médio lá em Goiânia e eu imaginava que eu teria um aprendizado técnico, né, escolar. E foi um aprendizado de vida, foi a primeira virada de chave da minha vida, porque eu tive que passar por um amadurecimento à força, né? A necessidade faz o sapo pular. E eu pulei, menino. Assim, não tinha mãe, não tinha avó para acordar para ir para a escola, tinha que correr atrás das suas próprias obrigações, fazer sua comida, lavar a roupa, limpar a casa. E ali, nessa rotina, eu fui aprendendo coisas que foram fundamentais para a minha vida adulta, né? Uma delas, por exemplo, gestão do meu dinheiro. Eu tinha R$80 para passar a semana. Então, eu tinha que comer todo dia no PF, que custava R$10 o almoço, e sobrava 20 para comprar uma coisinha ou outra de lanche, para comprar um miojo ali para a noite e tudo mais. Foi nessa época, inclusive, Fabrício, que eu emagreci. Eu sempre fui gordinho e eu tomava fácil 2 litros de Coca-Cola. Mas como o dinheiro não dava para tomar Coca-Cola morando sozinho lá em Goiânia, eu parei com a Coca-Cola, entendeu? Foi quando eu comecei a emagrecer. Cortei o refrigerante à força também. E foi engraçado, porque eu me lembro de passar ali no viaduto da 85 com a T63. Eu fiquei emocionado só de lembrar disso. De passar no viaduto da 85 com a T63 e olhar aquele monumento ali e ficar deslumbrado, né? E falar, meu Deus, eu vou morar aqui. E lembrar como isso foi um sonho, como isso foi importante na minha trajetória é sensacional, né? Matheus, você olhando lá para o monumento em Goiânia, imaginando, nossa, vou morar aqui, eu acho que você não tinha noção do que você conquistaria ainda, né? Jornal Nacional. Hoje, com Matheus Ribeiro, de Goiás. O Jornal Nacional começa agora. Matheus, me fala uma coisa. Quando você chegou em Goiânia, estava claro que você seria comunicadora, você trabalharia com jornalismo. Isso estava claro para você, é isso? Já. Era meu grande sonho, era meu grande objetivo, assim. Tanto que... E as pessoas ao seu redor, elas te incentivavam, assim, como é que era como é que eram as influências, assim, das pessoas ao seu redor, assim? Conta pra gente. Fabrício, quando a gente compartilha sonhos grandes com algumas pessoas e em momentos que talvez você não tenha ali evidências tão claras de que você vai conseguir realizar, nem sempre as pessoas te apoiam, né? Então, assim, eu sofri um pouco com esse tipo de situação. Eu falava que eu ia fazer jornalismo. Ah, não, mas jornalista ganha mal. Jornalista, só quem trabalha em televisão é quem tem alguém lá dentro que indica. Mas, assim, esse tipo de situação, esse tipo de comentário, nunca me atingiu completamente. Assim como o medo. Eu sempre fui uma pessoa que tive medo das coisas, medo de não conseguir, medo de não suportar alguns desafios. Mas tanto esses comentários, como esse medo, esse receio natural que a gente sente, eles nunca me frearam, né? Eu sempre tive um acelerador, que é a ousadia, que é a vontade, que é a determinação. E esse medo, esse receio, eles funcionam como um breve freio, assim, para você não desembestar ladeira abaixo. O que você atribui, assim? Você tem alguma característica, tem alguma atitude que você atribui o patamar que você alcançou, né, a carreira que você construiu? Tem alguma coisa específica, assim, que você possa destacar? A bênção de Deus, só isso. Tem uma música que eu gosto muito e eu ouço sempre, é uma música
do Tales, que diz: a resposta é que eu vivo de milagres. E eu sempre fui uma pessoa com uma fé muito forte, com um contato muito próximo com Deus. E Ele me abençoou nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos mais desafiadores. A minha gratidão a Deus é enorme. Eu tento, justamente por isso, usar a voz que eu tenho hoje, o espaço que eu tenho hoje, para compartilhar coisas boas com a sociedade, para levar informação que transforma a vida das pessoas, para poder retribuir de alguma forma todas as alegrias que eu já vivi e as que eu pretendo viver também. Mateus, eu tenho percebido que as pessoas com quem a gente conversa aqui no domingo à noite, que são pessoas que se consideram de sucesso, que elas têm algumas coisas em comum, tá? Uma delas é a questão do propósito que encontram naquilo que fazem. Como é que lidam com aquilo que fazem? O que é o jornalismo para você? Eu sempre fui apaixonado por comunicar. Acho que o meu fascínio por televisão veio por isso, porque a televisão é uma forma impressionante de comunicação, né? É sedutora, a imagem impressiona, a imagem emociona, a imagem traz indignação. E aí, quando eu estava refletindo ainda adolescente em qual profissão eu queria me dedicar, falei, poxa, o jornalismo tem não só a possibilidade de eu trabalhar em televisão, mas de exercer um papel relevante para a comunidade, para as pessoas, para o mundo em que eu estou inserido, né? Porque a informação, repito, transforma vidas, né? Hoje em dia, uma sociedade tão dinâmica, tão veloz, tão ágil, informação é poder de transformar a sua própria vida. Eu sempre analisei o jornalismo assim como o porta-voz da sociedade. O jornalismo existe para servir à sociedade. Como a sociedade às vezes não tem voz, o jornalista se presta a ser essa voz. Então a gente vai, ouve as histórias, a gente traduz aquilo de uma forma mais simples e divulga para que todo mundo conheça. Uma sociedade bem informada, ela tem poder dela própria buscar os caminhos melhores para transformar o que está errado. Mateus, uma das coisas que eu também tenho percebido nas pessoas que se dão bem na vida é que geralmente essas pessoas têm um fator que é a autenticidade. E eu vejo muito isso no teu trabalho, assim, vendo teus vídeos, vendo como você se posiciona. Eu acho que você é um cara autêntico. Encerro com o tradicional boa noite de um jeito que os goianos já conhecem bem. Tchau, obrigado. E vejo que você, inclusive, verbaliza isso, quando você fala que quer imprimir o teu jeito, imprimir a tua imagem, imprimir o teu jeito nas coisas que você faz. Isso é ser autêntico, né? É isso mesmo? A autenticidade te ajudou? Você acha que isso pode ser um fator que tenha sido um diferencial na tua carreira? Eu acho que sim, Fabrício, mas essa autenticidade ela só surge à medida em que você se permite, e eu aí especifico a questão da televisão, mas isso se enquadra muito também nas redes sociais, em várias outras profissões, em que você se permite ser verdadeiro, né? Muitas vezes em busca aí de um eventual sucesso, ou de uma eventual conquista, as pessoas se forçam muito a serem o que elas não são. E entender o que se é, talvez seja um dos grandes desafios da vida, né? Eu precisei me relembrar em várias oportunidades que eu sou o mesmo Mateus, lá de Piracanjuba, que foi criado na casa da avó Aninha, na casinha simples, humilde, que precisa de reforma até hoje. Eu preciso sempre me linkar, me conectar com a minha história, para que eu entenda justamente o que me move, né? E ter essa autenticidade que é verdadeira. Não existe autenticidade fake, né? Por gênese, por nomenclatura, são coisas conflitantes. Mateus, como a gente está falando de felicidade, me parece que você é um cara que é feliz naquilo que você faz. E as pessoas que estão assistindo podem, de repente, se questionar, caramba, às vezes eu sou feliz, tem dia que não, tem algumas atividades que eu gosto, tem umas atividades que eu não gosto. Como é que a gente sabe que é feliz no trabalho? Como é que você tem certeza, assim, de que você gosta do que faz? Mas a gente tem esse ledo engano de achar que a felicidade é algo constante, né? À medida em que tudo na vida só existe porque tem seu lado oposto, a gente não pode achar que a vida também é só felicidade, né? Se a gente só tem o alto porque existe o baixo, se a gente só tem o gordo porque existe o magro, se a gente só tem o que é belo porque existe o que é feio.
Eu acho que o que pode nos trazer a percepção de felicidade é compreender justamente essa oscilação da vida, né? E encontrar, cada um de nós, o nosso ponto de equilíbrio. Se você fosse estipular assim, um percentual entre inspiração e suor. Quando eu puxo na minha história os fatos que me trouxeram ao momento que eu vivo hoje, na minha carreira, na minha profissão, eu vejo muito suor, né? Eu já fui repórter de chegar às 5 horas da manhã na emissora e sair às 9 da noite, né? Então, assim, tem que haver uma dedicação e um empenho muito grande para você chegar a determinados lugares, sem que isso te cause sofrimento, sem que isso te faça pensar, não, essa renúncia que eu estou fazendo me dói muito, é difícil demais. Então, aí talvez já seja o momento de você fazer uma reavaliação. Mas o suor, eu acho que foi uns 70%, tranquilamente. Chegando na etapa final do nosso programa, um bate-bola com perguntas do público, tá? Aí você responde, fica à vontade se você quer responder ou não, tá bom? Podemos? Combinado. Vamos lá. Quem que é o seu ídolo no jornalismo? Eu acho que uma grande referência, assim, por tê-lo conhecido pessoalmente, por ver ali a dinâmica que ele emprega no trabalho, o William Bonner. A Áurea, minha parceira de programa, mandou perguntar se você gosta de piqui. Gosta de piqui? Oxi! Demais da conta. Bom, bolacha ou biscoito? Bolacha, sempre recheada, passatempo, com leite quente. Me lembra, era meu café da manhã da infância. Bolacha passatempo com leite quente. Molhando a bolacha no leite. Molhava a bolacha no... Matheus, quando você olha para sua carreira, olha toda a sua trajetória, você começou contando que veio de uma cidade pequena, né, e teve lá as suas dificuldades, né, teve que abrir mão de muitas coisas para poder conseguir trilhar aí o teu caminho. Quando você olha para a sua carreira, se você pudesse voltar lá atrás, dar uma dica, um conselho, lá para aquele Matheus que decidiu mudar de cidade, ir para a cidade grande, que ficou fascinado lá com o que viu na cidade grande, né? Que conselho você daria, que dica você daria para aquele Matheus daquela época? Não se trate tão mal. Eu me maltratei por muito tempo, sabe, Fabrício? Eu me menosprezei por muito tempo, assim, em termos de autoestima mesmo, e daquela boa autoestima que a gente precisa para levantar da cama e para exercer bem ali as nossas funções, né? Então, acho que seria esse o conselho. Você é uma pessoa muito autocrítica, é isso que você quis dizer? Assim, como você comenta de... Não só autocrítica, porque eu acho que a autocrítica é necessária, mas você não pode ser autodepreciativo. E aí há uma diferença muito grande. Eu fui um adolescente que sofreu com obesidade. Eu cheguei a pesar 110 quilos. E a coisa que eu mais tinha horror, Fabrício, era da minha própria imagem. A coisa que eu mais temia era a minha própria imagem. Tanto que eu não tenho foto. Eu não tenho foto, por exemplo, dos 8 aos 15, 16 anos. Mas como isso não pode acontecer, o que resta é a gente ressignificar o passado e entender que os processos que nós já vivemos na vida nos trouxeram ao lugar em que a gente está hoje. E eu sou alguém muito feliz com o lugar em que eu ocupo hoje. Bom, Matheus, esse programa se chama Domingo à Noite. Para finalizar, quero te fazer uma pergunta. Como é o seu domingo à noite? Meu domingo à noite hoje é de extrema tranquilidade e de descanso. Domingo à noite é aquele período que eu me permito ficar à toa, ficar de boa, justamente para encarar a semana que vem aí. Nada daquela depressãozinha de domingo à noite, de pensar, ai meu Deus, amanhã é segunda. Não, fica tranquilo, take easy e bola para frente que a semana vai ser boa. Então é um momento de relaxar, de ver um filme, de ouvir música, tomar uma tacinha de vinho e aí enfrentar a segunda-feira com cara e coragem. Eu fiquei a semana toda nas redes sociais falando que a história de hoje seria inspiradora demais. É ou não é? Vale a pena ou não vale a pena acreditar na força do sonho da gente? Vale muito a pena. E olha, a história do Matheus mexeu tanto comigo, eu espero que mexa com vocês também. Quando eu tinha aproximadamente 11 anos, eu morava com a minha família na zona rural, meu pai trabalhava numa fazenda. E nessa época eu escrevi um livro a lápis, juro.
Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com comunicação. Muita vontade. E eu lembro que à noite eu ia lá fora e eu olhava assim as luzes daquelas cidades, lá longe, e eu falava assim, poxa, eu preciso ir embora para aquelas cidades são grandes, eu preciso ir em busca dos meus sonhos. Aquelas cidades, na verdade, eram cidades pititicas, que hoje eu sei quais cidades eram, mas na época, para mim, eram cidades gigantes, né? Então, olha só, outro dia eu vi o Selton Mello, ele deu uma entrevista e ele falou assim, olha, eu nunca largo a mão daquele garoto de 12 anos, de quando eu tinha 12 anos, porque eu tinha sonhos lá que são sonhos que realmente me trouxeram até aqui. Eu acredito tanto, que lá na infância existe um desejo dentro da gente. Existe um sonho, a gente quer fazer alguma coisa. Existe uma vontade, existe uma criatividade, existe um desejo, existem habilidades. Não largue a mão daquela criança. Pergunta para aquela criança que está aí dentro de você. O que você gostaria mesmo de fazer? Você sonhava com o quê lá quando você tinha uns 10, 11 anos? O que você queria fazer mesmo profissionalmente? Não larga a mão daquela criança. Mateus, dizem que nós somos do tamanho daquilo que nós compartilhamos. Que delícia que você veio aqui compartilhar a tua história com tanta gente para inspirar tantas pessoas. Fica aqui toda a nossa gratidão por você, pela tua participação. E olha, eu sei que você já tem um tantão de fãs, né? Mas hoje você ganhou mais um tantão de fãs aqui no nosso canal. Aliás, para quem ainda não segue o Mateus nas redes sociais, nós vamos deixar o endereço aqui, tá? É uma delícia seguir o Mateus. Ele é realmente inspirador. Muito obrigado, Mateus. Obrigado a toda a sua assessoria. Muita generosidade aí em compartilhar com a gente a sua história. Uma história de superação. História de superação como a história da Thalita, a convidada da próxima semana. A Thalita tinha uma vida normal até que ela recebeu uma ligação. Essa ligação mudou a sua vida para sempre. Lá vem história, hein? História de superação. Na semana que vem, vídeo novo. Um ótimo domingo à noite para você. Sempre. Vocês se lembram da primeira entrevistada aqui do nosso canal Domingo à Noite? Foi a Maria Dantas. A Maria saiu lá do sertão do Nordeste e veio para São Paulo. Na entrevista dela, ela disse que ela se considera uma pessoa de muito sucesso. E num determinado momento da entrevista, ela contou que quando ela era criança, o sonho dela era comprar um repolho para a mãe dela, porque eles enfrentaram tantas dificuldades com a fome, com a sede e tantas outras coisas, que esse era o sonho dela, comprar um repolho. Bom, o Mateus saiu lá de Piracanjuba, foi para Goiânia, foi o jornalista mais jovem a apresentar o Jornal Nacional. Atualmente ele é âncora da TV Record de Brasília e ele também se considera uma pessoa de muito sucesso. Maria Dantas, sabe o que eu acho que você e o Mateus Ribeiro têm em comum? Uma música. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali pra uma outra hora, que a segurança exige medo, e quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, grite sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero